Olá, queridos e nobres inscritos e membros do canal Spook House Assombrados. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira respondendo aos scribes, eu, com mais perguntas, questionamentos. Tio Spook, por favor, me diga tudo. E nós vamos desmistificar as suas dúvidas por meio dos vídeos. Só lembrando, gente, todas as perguntas devem ser encaminhadas para o spookresponde@gmail.com, que encontra-se na descrição deste vídeo. É só você clicar aqui do ladinho, vai abrir a parte de baixo e tem os e-mails de contato. As dúvidas são decorrentes aos vídeos do canal e não questões pessoais. Ah, tio Spook, eu vi uma criatura muito feia dentro de casa, o que pode ser? Ah, não sei o que pode ser. Aqui no show de vidência, nós trabalhamos observando os vídeos, fazendo uma análise real, olhando o que acontece. Então não adianta, esse tipo de consulta nós não fazemos. Nós só fazemos a parte do Responder aos Inscritos mediante as dúvidas dos vídeos. Bora para as perguntas? Thaís Amanda Thaís, olha só. Olá, tio Spook, me chamo Thaís, tenho 27 aninhos. E alguns dos seus vídeos você disse que trabalhou como médium da Umbanda, oh Deus, chegando a conhecer o culto de Ifá e tudo mais. E eu joguei Ifá e eu estava treinando para ser um jogador de Ifá, tá? Eu falava em Yorubá, era muito legal as frases de Yorubá, eu tenho até algumas coisas aqui anotadas em um caderno, mas não dei sequência. A minha dúvida, tio Spook, é: por que você saiu, menino? O que te fez parar e pensar que não era mais esse caminho que queria trilhar? Eu tenho um problema, sabe? Que um amigo, Babalaô, disse que apenas em Ifá eu conseguiria resolver. Porém, o sacrifício animal me deixa desconfortável, apesar de entender e respeitar os métodos. Será esse um dos fatores que te fez sair? Quais fora? Muito obrigado por ter a paciência para explicar o seu conhecimento para pessoas que, como eu, não têm. E desculpa se tiver feito alguma pergunta idiotas. Não, sua pergunta não foi idiota, foi extremamente factível e nós vamos respondê-la. É o seguinte, quando eu comecei a estudar os ritos africanos, foi porque eu questionei a Umbanda. É aquela coisa, você entra na Umbanda, é tudo muito bonito, tudo muito legal, tal, mas você vê, cara, marinheiro, boiadeiro, preto velho, isso não é africano. Aí os caras não sabiam explicar quando eu te perguntava, mas de onde vem essas linhas? De onde vem essa energia do marinheiro? Aí eu comecei a buscar informações sobre a África e eu achei alguns babalorixás. E é interessante porque se você vai na USP existem processos de intercâmbio, mesmo nas escolas de idioma, na parte de idioma da USP, onde você aprende a falar o Yorubá, lá tem os babalorixás que vêm da África. Então, mesmo se você quiser ter contato com eles, vale a pena. E na época tinha um cara, que era o King, que era o primeiro-ministro de Nigéria. Acho que não era da Angola, era da Nigéria. Primeiro-ministro da Nigéria. E ele era uma figura muito querida. E aí, obviamente, conversando com os babalorixás, buscando informações e tudo mais, e você acaba tendo algumas respostas. Eu entrei na ideia de aprender os ritos africanos. Então, eu comecei aprendendo Yorubá, comecei aprendendo Ifá, ao jogo do Ifá. Lá você tem 3 jogos, Ifá, Queen e Peleifá. Eu fiquei no Ifá, mas eu vi a mesa do Peleifá, o dado que eles jogam, a mesa de terracota e tudo mais. É bonito, mas é bem complicado de se jogar, não é tão fácil assim. Tá? O que você tem 16 odus no jogo de Ifá, você tem 4.099, se não me engano era no Ipeleifá. Tá? No Iquim também, acho que são 256, uma coisa assim. Então, assim, você tem uma quantidade muito enorme de histórias para você aprender, de contos. Você só se torna realmente um babalorixá por amor. Você tem que amar muito aquilo. Só que a devoção, a entrega é muito forte. Então eu já tinha alguns orixás muito fortes em mim que vieram da África por ancestralidade,
por questões de vidas passadas. Então eu trago muita herança deles. O jeito de falar que eu tinha do Yorubá, eles ficavam, cara, você fala bem, você tem uma pronúncia boa. Eu falava, putz, eu tô ferrado, vou ter que seguir nesse caminho. E quando eu fui analisar a proposta de fazer o batismo em Fá e seguir mesmo, eu fiquei travado em duas possibilidades, que foram duas coisas que me deixaram muito chateado. Uma, quando você faz o batismo em Fá, ele obrigatoriamente corta os dons que você recebe de outras escolas esotéricas. Então, como eu era clarividente, eu via, eu escutava e tudo mais, isso é cortado, porque o Ifá, ele só fala com você. Você não o vê, você só escuta. Então, o Ifá, ele fala no seu ouvido para você passar a mensagem para aquele que está se consultando contigo no jogo de Ifá. E eu não queria largar o dom da clarividência. O dom não, né? A gente sempre falou isso. A habilidade adquirida por meio das minhas práticas de meditação, de meditações constantes, a prática que vem de outras religiões, de outras vidas e tudo mais. Eu quis manter esse costume da minha clarividência que eu adquiri ao longo de muitas existências. Então, eu falei, eu não vou seguir porque eu não quero largar a mão da minha clarividência, dessas habilidades que foram adquiridas e relembradas. Um outro ponto que você tocou, e aí é o banho de sangue. E o banho de sangue, ele incomoda. Não é algo que eu quero, não é algo legal e não é algo que me apetece. Quando eu estava na casa de um babalorixá africano, ele ia fazer uma cerimônia com um carneiro na qual ele ia quebrar a cabeça desse animal em 16 partes. Eu falei, eu não vou ver isso. Você tá louco, cara. Que isso? Eu tenho um cachorro em casa, eu tenho um amor aos animais. Eu não posso, imagina. Eu dou a minha vida para proteger o meu cachorro. Você pode ter certeza. Eu não quero ver meu cachorro sofrendo nunca. E aí eu falei, eu não conseguiria fazer uma maldade num animal. Aí ele explicou que não é uma maldade, você está oferecendo a uma divindade. É um sacrifício que faziam no Velho Testamento. A gente imolava animais no Velho Testamento e é o que ele está fazendo. Mas eu fiquei com receio e falei, olha, eu agradeço, mas eu não vou, não quero, não compactuo com isso. Eu acabei me afastando, mas foi difícil, não foi fácil, porque você vai adentrando, você vai com uma certa expectativa, vai fazendo promessas para você mesmo de que, putz, é legal, vale a pena e tudo mais, mas não é para qualquer pessoa. Mas vamos lá. Enzo Carvalho. Olá, Rodrigo, tudo bem? Tenho algumas perguntas a respeito do budismo. Você poderia falar um pouco mais sobre mudras? E cita alguns exemplos das quais utilizar? Você vai continuar a playlist de budismo aí, meu? O que acontece quando você se ilumina? Você sente alguma coisa? Como é que você sabe que se iluminou aí? E por último, conhece a vertente do budismo Terra Pura? O que acha a respeito? Pode comentar um pouco sobre? Obrigado pelo trabalho magnífico. Enzo, vamos lá. O que são mudras? Mudras são representações que você faz por meio de gestos. Pode ser o famoso gesto namastê, podem ser gestos de estalar dedos, podem ser gestos da famosa cobrinha, podem ser gestos de oferenda que você faz de mandalas desenhadas com as mãos, e dentre outros mudras que você faz na yoga. Na yoga você tem muitos mudras que você pode fazer como forma de complementar as posições, os asanas que você faz, e até mesmo mudras de respiração que você faz para controle das narinas, tá? A gente chama de pranayamas, os controles da respiração, e você utiliza este mudra para fazer as aberturas das narinas para inspirar e expirar o ar. Cada mudra, ele tem um significado, tá? E assim, eu não ensino mudras porque os mudras, eles fazem parte de cerimônias ou de meditações específicas. Então não se aplica mudras dentro de meditações simples, que é o que vocês sabem. Eu sempre falo para as pessoas, quando vocês meditarem, sentem-se, acomodem-se no chão de uma maneira tranquila, em posição de lótus, né, com a coluna ereta, e simplesmente mantenham a palma da mão para cima. Ponto, acabou. Se vocês forem atrás de uma escola esotérica ou uma escola de yoga mais dedicada, seja um Hatha Yoga, Rajana Yoga,
o Tantric Yoga, ou o que for, eles ensinam mudras para vocês, porque são formas de transmutar aquela energia. Outra coisa muito importante é o seguinte, cada dedo é uma representação de um elemento, tá? Então, se você for estudar princípios de acupuntura chinesa, eles representam cada dedo com um elemento, tá? Mas, basicamente, este daqui, o dedão é neutro, este daqui é o elemento do ar, fogo, água e terra. Então, quando você faz os mudras, você também está conectando os elementos. E cada conexão de um elemento, ele tem uma resposta cerebral. E essa resposta cerebral, ele gera um impulso de energia. E aí você tem também a conexão com o seu corpo em uma posição, a conexão do mudra, mais as respirações, o que gera um empowerment muito grande durante a prática. Então, eu não ensino mudras, porque se vocês não têm um conhecimento sobre práticas, eu estaria ensinando vocês a fazerem coisas que vocês não são hábeis ainda. Então, não é legal. A playlist do budismo, eu não sei, vai muito da proposta. Então, às vezes, como é que surge a ideia de uma playlist? Às vezes eu estou em casa, tranquilo, vendo um filme e falo, putz, eu vou fazer um Spook Movies. Olha só que legal, tem um filme de terror, acho que eu vou analisar. Então, quando eu vejo uma coisa legal de um assunto do budismo, eu posso colocar, mas assim, nenhuma das playlists encontra-se morta. Sempre tem uma possibilidade de poder colocar conteúdo. A questão é, por que eu não coloco mais conteúdo? Porque não tem visibilidade. Se eu colocar, por exemplo, podcast, mais algum livro, as pessoas não vão ver. Eu adorava o podcast. Era muito legal fazer. E era bom porque, além de eu exercitar o meu poder da leitura, eu também faço com que vocês acabem escutando no ônibus, no carro, voltando para casa, ou o que for. Vocês têm essa questão de, vou escutar o podcast do Tio Spook, tá? Eu sinto falta do podcast, eu achava que era uma coisa engrandecedora, mas não tem visibilidade nenhuma. O que acontece quando você se ilumina? Bom, Enzo, pelo visto você não é iluminado. Eu lembro que tem um ditado que diz o seguinte. Um cara chega para um monge que está na montanha. Ô, psiu, monge, ô, psiu, ô. E o monge ali na posição de lótus, né? Psiu, monge, é verdade que todo mundo é iluminado? Aí o monge olha e fala, todo mundo é iluminado. Psiu, conta aí, é verdade? É sério mesmo? Todo mundo é iluminado. Ah, vai, não, é sério mesmo, eu tenho essa dúvida aí, mas eu acho que não é verdade. Menos uma pessoa não é iluminada. A questão da iluminação, o que é iluminação para uma pessoa? Iluminar significa adquirir o conhecimento, adquirir a percepção e a sabedoria capaz de você discernir os fenômenos que estão ao seu redor. Que fenômenos são esses? Chuva, vento, fogo? Não. Os fenômenos que afetam a sua vida, que são intrínsecos ao ser humano, o seu ego, a sua raiva, a sua avareza, sua ignorância, fenômenos que realmente afetam você e tornam-se seus demônios internos. Quando você realmente os conflita, né, os confronta, você consegue se livrar deles. Então você vê a sua vida como uma terceira pessoa colocando isso para fora, dizendo, esses fenômenos não mais me pertencem, porque pertencem ao samsara, que é o nosso mundo. É um mundo da matéria combinado com milhões e milhões de informações que nós somos bombardeados. Então, quando você pega todos esses fenômenos que não mais lhe fazem parte e descarta, você adquire uma consciência de quem realmente você se ilumina. Que é aquela coisa, né? Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou esses desejos, eu sou a minha alma, eu sou o que eu sou. Você tem que encontrar o que você é. Porque você não é essas coisas fora, você não é nem um Enzo. Enzo é um nome dado pelos seus pais. Você não é um nome. Você é algo muito superior a um nome. Então são conceitos desse tipo que você tem que realmente começar a defrontar. E a partir do momento que você consegue ter essa percepção, você atinge um estado de iluminação. As outras 3 perguntas fazem parte a isso. Sobre a vertente do budismo Terra Pura, não conheço Terra Pura. Eu conheço os budismos tradicionais, que é o Hinayana, Mahayana e o Vajrayana. São escolas, caminhos que você segue. Então, hoje eu sou praticante do budismo Vajrayana, e é o que eu realmente me encontrei e eu acho incrível, incrível.
Larissa Trevisol. Olá, Rodrigo, tudo bem? Meu dúvida é, eu comprei uma imagem católica, sabe, aí de São Cosme e Damião, mas não consigo tirar ela da caixa, é como se ela pinicasse. Tentei montar um altar, coloquei vela, incensos, ziriguidum, fiz uma cerimônia de bem-vindos ao São Cosme e Damião, mas mesmo assim, comecei a passar muito mal, sabe, eu tive que guardar dentro da caixa. É possível uma imagem católica vir com uma energia negativa? Larissa, você não sabe a quantidade de casas católicas que nós limpamos por dia, que tem a imagem de Jesus Cristo, que tem aquele terço na parede, que tem imagens que são as casas mais sujas do que pessoas que não têm essas imagens. Infelizmente é real, tá? De novo, não é a imagem que vai te proteger, a imagem não te traz nada a não ser uma referência de alguém que foi importante no marco da história. Como você utiliza essa imagem, aí é que é o truque. Você tem que utilizar essa imagem para que realmente te traga benefícios, mas não a imagem por si só. A transmutação não é a imagem, é você. Você é que vai mudar mediante a informação, a como você usa essa imagem, como você consegue transformar a energia dessa imagem para te favorecer. Sobre ela estar pinicando ou não, eu não sei, eu não conheço a imagem aí, da sua imagem que você tem em casa, ok? Mas caso você queira, você solicita a limpeza dessa imagem por meio do limpezadecasas@gmail.com, fala com a Dani, fala, Dani, é o seguinte, cara, a imagem aqui tá zoada, não sei e tal, vocês conseguem dar uma limpada aí? Aí vê com a Dani e a gente vê e faz o processo aí pra você, tá? Então, dá para fazer a limpeza da tua casa, dá para fazer essa limpeza dessa estátua para que você consiga criar uma empatia com essa energia, tá bom? Mas, de novo, podem vir objetos com energias ruins? Podem. Vamos eximir um pouco da Igreja Católica, por exemplo. Eu tenho os dois objetos aqui em casa. Eu tenho um colar de búzios, que eu comprei na feirinha do MASP. E eu tenho um kanglin, que foi um fêmur de um praticante do budismo tibetano, que é uma peça utilizada realmente para cerimônias. Eu já postei o kanglin nos objetos sagrados, dei uma olhada lá, porque é um fêmur humano que eu tenho aqui em casa. Os dois vieram com entidades. Os dois. O colar que eu comprei na Feira do MASP, de conchas, né, ele tem uma figura que acompanha. Tem. Ele não é uma figura assim, não é um orixá, mas ele era um praticante e acabou ficando preso às conchas. E eu acho que esse objeto está sendo vendido na lojinha ainda. Então, se vocês quiserem adquirir, vai ganhar de brinde um ser do mundo espiritual que o acompanha. O kanglin, quando eu adquiri esse kanglin dos monges tibetanos, esse kanglin ele foi abençoado por 5 ou 6 lamas que assopraram o kanglin. E eu adquiri, é peça única, veio para mim, e eu, quando recebi, abri a caixa, eu tomei um susto. Falei, cara, olha que peça linda. E na hora que eu peguei e dei a primeira soprada, aí surgiu o monge do meu lado. Eu olhei, tomei um susto, falei pra Dani, não é possível, cara, é brincadeira um negócio desse. Mas veio. Ele foi o dono do osso, que cedeu para fazer a peça. Ele estava preso a ela. E ainda está. Ele está na minha sala de oração. O kanglin e o monge juntos. Tá? Os dois ficam ali. É sério. Sim, existem objetos que já vêm com certos seres. O complicado é que quando são seres ruins, a gente não sabe lidar. Então, quando a gente vê, fica mais fácil de você olhar e falar, bom, isso aqui é um obsessor, isso aqui não é um obsessor, isso aqui pode ficar, isso aqui vai embora. Tem que ter, infelizmente, uma pessoa com certas habilidades. Vaderleia Rosso de Lima. É Rosso. Eu acho que eu falei certo. Vanderleia não, Vaderleia. Olá, surgiu uma dúvida sobre o vídeo do Joshi no cemitério, necrotério. Gostaria, se puder, que explicasse sobre as crianças que não podem ir a Deus e fica nesse plano aí, ó. Por exemplo, se fosse um aborto espontâneo, também geraria karma? Agradeço já pela resposta e obrigado aí pelo todo o ensinamento. Abraço. Vaderleia. Vamos lá, vamos explicar. Realmente, tinha uma criança dentro daquela cena no necrotério.
Eu evito falar isso para as pessoas por causa de um apelo emocional que o ser humano vem a ter. Ou seja, você fica preso àquilo, gera uma emoção, gera um negócio meio que, pô, que spook, uma criança, cara, pô, que chato, né? Eu parto do mesmo princípio, tem certas imagens que são muito ruins de se ver e eu prefiro ficar quieto, porque senão impressiona. É melhor não abrir muito esse mundo espiritual, a gente se ater só realmente aos fatos que estão acontecendo. Já aconteceu de eu limpar uma casa e ver espíritos de crianças que foram abortadas. Eu já contei uma história aqui uma vez, de realmente eu ter um sonho. Isso aconteceu, mas porque assim, eu estava me relacionando com uma pessoa, e era uma pessoa muito complicada. E aí um dia, eu sonhei com o cachorro dela. Ela tinha um cachorro policial, era policial, pastor, um pastor bem grande. E do lado tinha uma criança. Eu não sou muito fã de sonhos, até porque a gente é induzido muito por imagens, por comidas, por coisas que a gente acaba fazendo na véspera, e aí o sonho fica, né? Aí eu, obviamente, tendo a minha clarividência e tudo mais, eu entrei em contato com ela, falei, olha, eu vi uma criança assim, 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 do lado do teu cachorro. Aí ela já entrou em pânico. Entrou em pânico, ligou pro irmão, e o irmão ficou puto comigo. E aí, o que acontece? Eu descobri que o irmão dessa pessoa tinha feito um aborto, ele e a mulher dele, obviamente, né? A mulher do cara abortou, por quê? Porque a criança ia nascer desfigurada. Aí abortaram. Aí me chamaram pra ir na casa, o cara puto da vida, a mulher apontando o dedo na minha cara, falando, que é isso? Tá fazendo chantagem? Que chantagem, moça? Aí eu tenho nada a ver com a tua família. Pega a tua criança e some, sabe? Eu não tenho nada a ver. Vem me culpar. Tá bom, criança tava lá. Foi lá e fiz a limpeza de casa, tirei a criança, quer dizer, eu fui limpar a sujeira de outros, né? Sujeira por quê? Porque não assumiram a criança, não tiveram a pachorra de cuidar da criança, porque a criança tinha um defeito. Ia nascer com defeito. E ela queria crianças esplendorosas, lindas e maravilhosas. Pô, sabe? É ruim? É péssimo. É péssimo. Mas eu fui lá, fiz a limpeza, tirei, infelizmente encaminhei a criança para o lugar certo, e os pais me culparam de estar ali especulando em cima da morte dos outros. Eu não tenho nada a ver. Por isso que eu prefiro ficar na minha e não falar nada. Existem sim crianças que acabam ficando aqui. Quais são os critérios? Não se sabe. Não se sabe. Honestamente, não se sabe. Criança tem algum apego? Não tem. Qual é o apego da criança? Sabe? A gente acaba tendo obrigações na vida, situações. Quando se morre velho, por exemplo, sei lá, 50, 60, 70 anos de idade, você tem uma relação com o universo, você tem uma relação com as pessoas, você tem uma relação com a matéria, coisa que uma criança não tem. A criança nasceu, a única coisa que ela está recebendo é o amor dos pais, mas nada. Ela não tem consciência de nada, ela não tem percepção de nada, ela simplesmente age por um instinto da criança. E a criança falece. Pela pureza, ela obviamente iria ser levada imediatamente a Deus, o que a maioria acontece. Mas o que acontece por uma criança ficar aqui na Terra? Aí a gente começa a puxar umas possibilidades. Quais são as possibilidades que uma criança pode vir a ficar na Terra? O espírito de uma criança. O espírito de uma criança pode ficar aqui na Terra, por exemplo, se tem uma dívida kármica entre familiares. Então vamos lá. Essa criança tem uma relação kármica, sei lá, com o tio dela, com o avô dela, com o irmão dela, e ela fica aqui, porque esse elo se fez presente no momento em que ela nasceu. Se existe uma criança que não tem uma relação kármica tão forte com a família, mas sim com uma interdependência do mundo, talvez aí ela seja resgatada, e pelo fato de ter uma interdependência do mundo, tanto faz eu colocar essa criança em qualquer lugar. Ok. Eu estou especulando, tá, gente? Eu estou vendo as possibilidades pensando como Deus pensaria. O que é ilógico, mas tudo bem. Então vamos supor que ela tem uma interdependência com a família muito forte. Então ela fica presa à família. Porque talvez o espírito dela tivesse a consciência de que existe essa interdependência. Mas enquanto encarnado, ele não sabia disso. Né? A consciência da criança não tinha essa percepção. Quando morre, ela tem essa percepção. Então, existe sim, sei lá, eu não vou chutar em termos percentuais, mas existem crianças que ficam aqui. É um número menor do que o que é encaminhado de volta a Deus. Mas existe, fica nessa questão interdependência familiar.
Aí a gente tem que fazer uma arbitragem, tem que ir na casa da pessoa, ou mesmo à distância, e faz a limpeza da casa, retirando essas almas que ficaram perdidas. Então essas almas são levadas e encaminhadas novamente para um processo de reencarnação, purificadas, aí sim, para novamente serem inseridas num contexto social aqui da Terra, ok? Então, de novo, Waderleia, o que eu estou falando para você é observação, são possibilidades mediante uma observação, tá? Eu não sou Deus, eu não consigo pensar como Deus agiria, eu acho que é especular sobre o mundo espiritual. Estou falando sobre as minhas experiências referentes ao mundo espiritual e tudo aquilo que eu já vivi por observação, indo na casa das pessoas, ao longo de 15 anos atendendo, ok? Ryan Phillips. Esse aqui é antigo, né? Olá, te expliquei. Eu vi muitos vídeos aí do seu canal, viu? E vi que você pratica o espiritismo. Mentira, eu não pratico o espiritismo. E o budismo? Eu fui criado numa família católica. Eu gostaria de saber se eu também posso praticar budismo aí. Deus realmente não vai me punir aí se eu fizer isso? Ryan, vamos lá. São os fins que justificam os meios ou os meios que justificam os fins? Você pode escolher qualquer religião que você quiser, cara. O importante é você ter vínculos com uma crença, uma fé que vai realmente te dar alicerces maiores na vida. Você pode seguir o caminho que você quiser, Ryan. Judaísmo, budismo, shintoísmo, hinduísmo, virar evangélico, o que você quiser, cara. O importante é você ter um pilar forte constituído basicamente no seu conhecimento, na sua sabedoria e na sua inteligência. Quando você tem o seu conhecimento, ou seja, você conhece muito bem a religião ou a crença que você está inserido, você tem a sabedoria para poder trabalhar os elementos que são lhe dados dentro dos argumentos de cada uma das crenças que você está inserido, ou você aprendeu e tudo mais. E a inteligência para poder discernir o que é bom, o que é ruim dentro delas. Você pode ser católico, desde que você conheça realmente os dois lados da coisa. O judaísmo, o hinduísmo, o que for. Deus nunca vai te punir. A gente vive sempre na temerosidade de Deus. E eu não culpo isso. Por quê? Porque a gente tem os manuscritos sagrados que criam a temerosidade. Você tem o Velho Testamento, que tem aquele Deus do mal, que cospe bolas de fogo vindo do céu e destrói tudo. E você tem o Buddy Jesus, que é o Jesus legal, Deus legal do Novo Testamento. Pô, cara, né? Sou legal, sou amigão, né? Então a gente vive nessa temerosidade de Deus. Antigamente os deuses eram duais, eles amavam e odiavam. Que é isso que vocês estão vendo, um Velho Testamento baseado num Deus antigo, que era o Deus punidor, porque nós tínhamos que criar uma temerosidade. Mas depois vira-se o Buddy Jesus, o Jesus legal, todo mundo se ama, né? Então assim, você não vai ser punido, Ryan, mediante a escolha da sua crença. Você vai ser punido mediante o desrespeito às demais crenças. Quando você denigre as demais crenças sem ter fundamento, simplesmente apedrejando, como tem algumas pessoas que vêm aqui e me apedrejam. Isso não existe, você é do demônio, isso é coisa do diabo, sem saber o que eu faço, sem saber nada da minha vida, sem saber nada do meu canal. O cara assistiu um vídeo e vem me criticar, denegrir e tudo mais. É isso que Deus não quer. Por quê? Porque a gente faz um trabalho tão legal de educação espiritual, sem tendência nenhuma. A gente não é tendencioso em nada. Não é. Eu mostro vídeos para vocês, explico as coisas que estão acontecendo, muita gente sente, muita gente percebe, muita gente faz lá limpeza de casas na casa de vocês, quando vocês fazem os vídeos. Vou fazer a minha limpeza de casa aqui na playlist de limpeza de casas. Tem gente que sente muita coisa. Como é que eu estou sendo tendencioso se vocês estão vivenciando o momento único da espiritualidade de vocês? Sabe? Quer dizer, estou abrindo portas de um universo que vocês gostariam realmente de saber mais. Isso é legal. Mas tem gente que não entende esse princípio. Sobre a associação do espiritismo, cara, eu não sou espírita há muito tempo. Eu fui espírita quando eu fui adolescente, 18, 19 anos, na época kardecista. Depois, mais tarde, eu fui para Umbanda, fiquei 10 anos trabalhando e tudo mais. Mas eu larguei mão do espiritismo. Hoje eu sou 100% budista, pratico budismo, sigo o budismo, acho genial. Eu vou no templo, falo com a lama, sabe? É algo que me faz bem. O budismo me faz bem. Tá? Então, assim, eu abri mão das outras crenças, por mais que eu conheça as outras crenças por experiência,
eu me encontrei mais no budismo. Vai ser a última crença minha, no sentido de, a minha última prática na vida vai ser o budismo. Depois disso, tio Spook vai embora. Nayara Ellen Santos Nascimento. Olá, Rodrigo. Tenho acompanhado seus vídeos, tá? E admiro muito o seu conhecimento que tem nos passado. Sou muito grata, mas surgiu algumas questões em relação às religiões indígenas que usam as ervas em seus rituais. E a Rastafari, que utiliza a planta cannabis. Eu gostaria de saber sua posição diante das mesmas e a utilização das plantas como forma de conexão com o divino. Eu vou responder essa já, tá? Nayara, eu acho o seguinte. Qualquer tipo de utilização de substâncias alucinógenas ou substâncias naturais que tem um efeito de, vamos dizer assim, se conectar você novamente com a sua divindade, você tem que estar inserida dentro de um contexto. Não é for fun, não é divertido, não é legal. Existe um documentário que eu assisti com a Dani outro dia sobre a ayahuasca. E que fala sobre pessoas, né, um menino que tem problema sério com a família, ele tem problema sério com drogas, ele tem traumas de passado que não consegue se desvincular, e ele foi buscar como terapia para poder sanar esses problemas, o ayahuasca. Ele vai até o Acre, e lá no Acre ele tem contato com uma tribo indígena, que louva o ayahuasca. É uma cerimônia sagrada na qual eles fazem orações, eles tiram aquela planta, eles ficam trabalhando aquela planta durante dias, eles têm uma pessoa específica que faz todo esse processo. Então, assim, existe uma religiosidade dentro desse processo. O cara vai, toma o chá com o intuito de se encontrar, de poder encontrar uma saída para os seus problemas por meio de uma imersão às suas emoções, utilizando uma substância que tem essa questão de alucinógeno, mas não é, ela é alotrópica, não sei. Tem um contexto que a Dani tinha comentado. Tá? As pessoas que buscam a cannabis ou buscam a ayahuasca por diversão são idiotas, não tem mais o que fazer da vida, porque não é uma diversão. Dentro de uma questão de religiosidade, ela tem uma aplicabilidade que deve ser respeitada. E não for fun, não para diversão. Não é para colocar ayahuasca na geladeira e ficar tomando. Tem até um culto do ayahuasca, Santo Daime, que é um espiritismo que os caras utilizam essas bebidas como alucinógenos. Então eles desrespeitam sim o princípio natural da planta. Desrespeitam sim o uso dela como uma forma para fazer com que as pessoas busquem um tratamento para seus problemas emocionais. Primeiro, ela é uma planta da natureza que índios utilizam, zelam e cultuam. Aí vai lá pessoas que são, por exemplo, espíritas e criam uma egrégora espírita por meio daquilo. Então, Santo Daime significa santo me dê, santo dai-me mesmo, de me dar, santo me dá. Então assim, eu sinto muito, mas eu não acredito nas pessoas do Santo Daime nesse critério. Eu acredito no ayahuasca do Acre, vindo da mão de índios que realmente fazem um processo xamânico de cerimônias. Aí sim eu dou aval. Nessa questão do cannabis, eu não vi, não sei, não vi nenhum documentário sobre isso. Mas, de novo, se a utilização dessas substâncias for por diversão, as pessoas estão perdendo o seu tempo. A questão são pessoas que têm enfermidades claras, que precisam utilizar-se pontualmente dessas substâncias para poder sanar uma enfermidade. Leia-se, pontualmente, não é uma dependência. Quando você fala em cannabis, tem pessoas que criam uma dependência muito grande, fumam maconha todo dia, e fala, não fumo maconha todo dia, porque o cara esqueceu que fumou. Entendeu? Eu não uso todo dia, eu fumo há 20 anos. Entende? Tem pessoas que usam a cannabis como uma forma de droga alucinógena e fica ali curtindo barato, ao invés de entender
que existe sim uma religiosidade intrínseca à prática dos elementos da natureza, nas plantas no caso. Outra questão que eu gostaria de tratar com vocês sobre projeção astral, eu adoraria ver um vídeo seu tratando sobre isso, eu vi aquele, espiritualidade e sonhos. Acho que seria sobre isso. Esses dias eu tive um sonho. Eu não analiso sonhos, tá? O corpo ficou paralisado, tal, tá bom. Enfim, gostaria de agradecer. Vamos lá, Nayara. Eu fiz um vídeo sobre espiritualidade e sonhos, tá? Vamos lá. Nós somos bombardeados hoje por milhões de informações ao longo de um dia inteiro. Seja o seu trabalho, seja a sua faculdade, seja a sua escola, seja o seu videogame, seja o que você comeu no almoço, tudo. Você chega em casa, você fala, vou tomar um banho e vou dormir. Você está com estresse carregado do dia inteiro. Você começa a ter sonhos sobre tudo aquilo que aconteceu e começa a ver possibilidades de situações na empresa, na sua faculdade, em elaborações de trabalho e tudo mais. Quem me garante que isso daí não são problemas que foram adquiridos ao longo do seu dia? Quem me garante que isso daí não são só possibilidade de pensamentos que sua mente está gerando em decorrência de uma situação que te causou um trauma? Não dá para realmente ponderar e precificar dizendo, realmente, isso aqui é uma premonição. Porque não é. Não é. Entende? É que nem a história do moleque que sonhou que o mundo estava acabando e ele foi dormir jogando GTA. Eu não posso validar um sonho premonitório. Uma premonição. Eu não posso validar isso. Eu não posso dizer que realmente ocorre sonhos desse tipo. Porque eles são intrínsecos a cada ser humano. Eu não posso. As pessoas escrevem para mim falando, eu tive um sonho, eu fiz uma premonição de que o mundo vai acabar daqui 2 semanas. Legal, parabéns, cara, boa sorte, né? Se prepara então, porque assim, eu não tive esse sonho, não sei de nada disso e paciência. Eu não posso validar o que você sonhou. Eu não posso. Se fosse assim, eu já falei, o Jason estaria vivo porque eu já matei o Jason mais de 100 vezes em sonhos. Então o Jason viria forra, bateria na porta falando, hoje a gente vai, né? A porrada. Tá bom, Jason, me espera lá no sonho que daqui a pouco eu tô indo. Fred Krueger, eu também matei muitas vezes no sonho. Porque eu assistia filmes de terror quando criança, achava legal e ficava com essa imagem constantemente na minha mente. Da Samara, por exemplo, o filme de terror, eu fiquei 7 dias sonhando com a Samara. Não era 7 dias que eu ia morrer, 7 dias de pesadelo, todos os dias. Porque você cria aquela imagem dentro do seu subconsciente e aquilo fica te bombardeando constantemente. E você não está sonhando dizendo que vai aparecer uma Samara e vai acabar com o mundo. Você simplesmente está replicando uma imagem que ficou registrada no teu cérebro. Então assim, assistimos filmes de guerra, assistimos filmes de terror, jogamos videogame, matamos muita gente no videogame e tudo mais, e aquilo fica em você. E aí quando você vai dormir, a sua mente é como se ela expurgasse aquelas formas de pensamento, aqueles sonhos, e que na hora de você expurgar, a coisa vai sendo bombardeada para o seu consciente. Então você vai carregando essas memórias. Vira subconsciente, consciente, consciente, subconsciente. Então uma hora aquilo vai aparecer e você vai achar que é real. E não é. E não é. Sabe? Então, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado. Esse negócio de experiências e sensações das pessoas, né, como você estava falando, eu tive paralisia do sonho, eu vi alguém, não sei o que lá. Assim, desculpa, mas a gente não analisa. Eu não tenho como mensurar. É a mesma coisa de um moleque que entrou em contato comigo, o cara tinha 30 anos. Aí ele manda um e-mail dizendo, cara, aos 12 anos eu vi um vulto no meu quarto, você pode me dizer o que ele queria? Sabe, dá vontade de colocar a imagem do Alborguete batendo aqui na mesa, falando, vá, né? Porque como é que eu vou saber o que aconteceu? Como é que eu vou saber? Isso aqui não é show de evidência. E mesmo assim, o vidente ele não vai dizer pra você claramente, dizendo, olha, realmente ele queria não sei o quê, meu Deus do céu, ele vai te pegar, ele dá pra bater na porta do seu quarto, ele vai te atacar, não sei o quê. Entende, Nayara? Então assim, eu não posso mensurar para as pessoas o que realmente aconteceu. Porque eu não trabalho com vidência, eu trabalho com clarividência, que não é igual a vidência. A clarividência é a habilidade da gente poder ver entre os órgãos das pessoas, entre o corpo da pessoa, ver o que está conectado ao ser. Eu não trabalho com esses eventos que acontecem. Então eu falo sempre para as pessoas, não me perguntem porque eu não sei o que aconteceu com você. Tio Spook, tem um negócio aqui no quarto, você pode me dizer o que é? Não posso, eu não estou aí para ver.
Entende? Não tem cabimento. É complicado, não é tão fácil assim, viu, gente? Vamos lá. Carlos Henrique Klass. Solatio Sprux Cacildes. Como vão as coisas? Espero que bem. Sou inscrito no canal há pouco mais de 2 meses. Infelizmente não consegui ver ainda os 750 vídeos postados. Hoje a gente está indo para 850 vídeos postados. Mas desde já, obrigado por me ajudar a me tornar uma pessoa melhor e voltar a ter a crença no mundo espiritual. Trabalho como motorista Uber e desde que me voltei mais para o lado espiritual, vendo seus vídeos, tenho mais consciência das coisas. De um tempo para cá, é curioso o fato de eu pegar passageiros espíritas e umbandistas e que sempre abordam um assunto comigo. E curiosamente, umas 2 vezes já parei na Luz Divina na Horácio Laffer. Foi onde eu comecei. Para pegar passageiros. Teve até uma senhora que disse que era médium e quando entrou no carro disse que eu tinha esse dom e que era médium de incorporação. A minha dúvida é, porém meio relativa, né? O mundo espiritual, de certa forma, nos dá sinais, ou digamos que certos acontecimentos nos levam para esse caminho espiritual, seja lá qual for a religião. Você mesmo foi quase que obrigado por um senhor que nem conhecia a ir a um centro espírita. E certa vez disse que também, toda vez que estava indo bem do lado profissional, o mundo espiritual te levava de volta para a espiritualidade. É verdade, cara. Obrigado pela atenção. PS, aguardamos ansiosos a limpeza já solicitada. Olha só, de uma bela lustrada no ponto de energia financeira, hein? Nosso shih tzu de 3 meses se chama Spook. Que verdade! eu dou muita risada, cara, com a Lilo. A Lilo é o nosso cachorrinho aqui, a nossa shih tzu. E ela tem umas caretas, cara. Ela faz umas paradas com a boca que eu fico olhando. Eu falo, meu, o que ela tava fazendo? Eu tirei uma foto outro dia dela, foi muito engraçado, que ela ficou olhando pra câmera, fez e levantou assim a boca, tipo, o que é isso? Ela tem uma personalidade única. Vamos lá. Sobre a questão do Horácio Laffer, a Luz Divina, foi onde eu comecei. Eu fui lá e foi um senhor que me levou lá. Me levou porque o cara olhou pra mim e falou, cara, eu preciso te levar num lugar. Eu falei, tô ferrado, fiz cocô na calça, sei lá. E aí ele me levou na Luz Divina da Horácio Laffer e foi o dia que eu tomei o passe. Eu conto isso nos 50 bilhões de fatos sobre a minha vida. A questão do mundo espiritual, eu vou te contar uma curiosidade, Carlos. Quando eu era criança, eu via uma imagem de Buda nos meus sonhos. E sempre falava pra mim, você vai voltar a ser meu. Você vai voltar a ser meu. E aquilo sempre vinha em meio aos torpores que eu tinha, né, a paralisia do sono. Um dia, 10 anos depois, eu fui passear pelo Shopping Eldorado, na época. E aí estava tendo uma exposição de Buda. E a cabeça estava lá. E eu não sabia o que era, eu me aproximei e li. Estava lá, a cabeça do Buda Siddhartha Gautama. E eu fiquei impressionado. Falei, não é possível. Será que esse é meu destino? E eu sempre fui um cara que eu nunca acertei o alvo de primeira. Então eu sempre ficava, né, pegando as beiradas. Então fui pro Reiki. O Reiki tem a sua origem do budismo tibetano. Aí depois eu fui para as outras técnicas. Sempre tinha alguma coisa do budismo. Sempre tinha alguma coisa do budismo. Sempre. Até o dia que eu voltei pro budismo mesmo. Então hoje eu pratico o budismo de uma escola chamada Vajrayana. Nós temos 3 escolas, o Hinayana, Mahayana e o Vajrayana. O Vajrayana é um budismo do século III, século IV, século V, assim, que realmente criou um vislumbre por ser um budismo muito esotérico, por ser um budismo muito místico dentro dos seus ensinamentos. Então, ele é muito antigo, e ele é muito vivo, ele é muito forte. Então ele cria uma paixão dentro dos ensinamentos. Só que você tem que se dedicar horrores. Então não é tão simples assim. Sobre a questão realmente de ir para um lado para o outro sobre o mundo financeiro, era horrível. Que assim, eu estava indo bem, de repente surgiu um problema, eu era demitido, eu não sabia o porquê. Aí eu começava a tratar as pessoas novamente, 2, 3 anos eu ficava meio que saco cheio de certos problemas com tantas pessoas, porque gera um acúmulo muito grande. Sábado à noite, Rodrigo, vem na minha casa, sábado, 11 horas da noite, em Alphaville.
Pô, cara, mas assim, eu tô querendo descansar, tá tarde. Rodrigo, é sério, é uma emergência. Eu tinha que abrir mão de tudo que eu tava fazendo, botar uma roupa, né? Às vezes eu tô dormindo, tava comendo, vendo a televisão. Não, tem que ir lá. Bota a roupa, vamos lá ajudar as pessoas. Aí ficava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas da manhã de domingo, batia gente na porta de casa falando, seu Rodrigo, eu preciso de ajuda. Aí você fala, cara, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Aí comecei a me distanciar, falei, não, quero voltar para o mercado financeiro. Foram umas 3, 4 idas e vindas, tá? Mas é sério, o mundo espiritual, ele meio que te deixa esses indícios, você não pega você e fala, cara, tá na hora, você vai voltar para o mundo espiritual, você tem que se dedicar ao mundo espiritual, essa é a sua vida. Então, Carlos, presta atenção, obviamente, nos indícios, mas a sua profissão, por ser um motorista de Uber, você está inserido em vários contextos. Então, você vai pegar pessoas de diversas crenças, de diversos pontos de vista. O que eu falo para você é, pondere aquilo que você está recebendo de informação e veja o que é útil para você. Tem coisas que podem ser úteis, mas não agora. Daqui a muitos anos é que podem ser úteis para você. Agora utilize realmente aquilo que você considera útil para aplicar na sua vida. Pega essa informação e fala, putz, será que eu posso voltar para o espiritismo, para a Umbanda? Será que é legal ir? Será que vale a pena tomar um passe? Sabe? Veja se realmente é o seu momento. Se for o seu momento, vá. Simplesmente entre no lugar, fica quieto, não fala com ninguém. Simplesmente vai ver se realmente é a tua vibe, se realmente vale a pena, se realmente se encaixa com aquilo que você busca hoje. Encaixando, beleza, você se encontrou naquele momento. Mas saiba que de diversos momentos sua vida vai mudar. Diversos momentos você vai encontrar outras verdades que vão ser mais atrativas para você. Tá bom? Esse é o recado. Mas é isso, gente. Mais de 40 minutos de vídeo. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por curtirem esses Spook Movies. Mas é isso, gente. Quero agradecer, já deu aqui mais de 40 minutos de vídeo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por curtirem o Spook Responde, muito obrigado. São poucas pessoas que realmente apreciam essas questões, mas vale a pena, porque são informações complementares a todos os vídeos. Sempre vale a pena a gente ter uma informação a mais, tá bom? Muito obrigado. Para aqueles que querem, então, não se esqueçam, hein? Os recadinhos do final. Para aqueles que querem passar pela retirada dessas energias ruins, por meio dos tratamentos que nós disponibilizamos aos inscritos, por favor, encaminhem somente para limpezadecasas@gmail.com. Limpezas de casa, tratamento para suas enfermidades, tá? Por favor. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, uma doação de R$8 por mês, cara, é um pão de queijo. Seja membro, nós temos doação pelo PayPal e o casasassombradas.com.br com coisas muito legais. Tem as guias de Umbanda, gente, tá lá. Tem coisa legal, tem energias, tem as entidades junto. Dá uma olhada. Fala com a Dani, escreve lá. Dani, conta pra mim essas guias aí. Ela vai te responder, tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todo mundo, muito obrigado de coração. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.